Olá, amorzinhos! Quis vir aqui nessa terça-feira para compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu na semana passada e me fez refletir muito sobre as minhas escolhas e também me fez identificar algo que afeta muito a minha autoestima e eu não tinha muita noção de que isso acontecia até que eu tive esse start por conta dessa situação. Como a maioria de vocês já sabe aqui pelos vlogs, né, do canal, eu tenho um irmão autista chamado João Felipe. O João Felipe tem 26 anos hoje. Nós não moramos mais juntos, né, mas a gente fazia muitas coisas juntos quando eu morava lá com ele, né, e com os meus pais. Porém, mesmo não morando juntos, a gente se fala pelo menos toda semana. Eu tô lá pelo menos uma vez por mês. Por conta do autismo do João Felipe, nós temos momentos de vida para trabalhar cada tema. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, a gente trabalhou o tema relacionamento com o João Felipe. Então, eu fiquei ali de uns 3 a 5 anos levando o João Felipe comigo pra todos os rolês que eu tinha, basicamente, que dava pra levar ele, pra que ele entendesse o que é socializar com as pessoas, aprendesse a cumprimentar as pessoas, o que acontece no mundo, né? Depois disso, a gente foi abordando outros temas e tal, mas de uns 2 anos pra cá, o tema é vida financeira, porque ele começou a ter uma mesada assim mais substancial. E a partir desse contexto, o que aconteceu? Meu irmão me ligou na semana passada pra me atualizar, né, das coisas que estão acontecendo com ele. E aí, eu sempre pergunto, né, pra ele como é que tá sendo a administração financeira, se ele tá conseguindo fazer os rolês dele, guardar dinheiro. Acho que já tem um ano, na verdade, né? Que a minha mãe orientou o João Felipe a fazer uma poupança. Então, quase todo mês, ele ia e colocava R$10 naquela poupança. E olha só, ela virou e falou pra ele, né? João Felipe, vou te dar um exemplo. Se você ganha R$100, você pode colocar R$10 na sua poupança todo mês. Só que pra um autista, né, não tem muito isso de exemplo, né? Eles são muito literais. Então ele passou a realmente guardar R$10, né? Basicamente todos os meses, né? Quase todos os meses. E aí, tudo bem. Nisso a gente tava conversando e ele tava falando pra mim que ele foi usando o dinheiro dele, né, ao longo do mês pra comer com os amigos, pra sair, pra comprar alguma coisa que ele queria, comprar uma revistinha do Batman, comprar uma roupa, alguma coisa assim. E aí, teve uma hora que o dinheiro dele acabou. E aí, tudo bem, porque ele só simplesmente ficava em casa, né? Ou então, enfim, saía e não gastava. Só que aí teve um dia que ele saiu com um amigo dele. E aí, eles estavam lá de boa e aí o amigo decidiu comer. Mas o João Felipe não tinha mais dinheiro pra lanchar. E aí, naquele momento, o João Felipe foi e decidiu usar a poupança dele. E até aí, tudo bem, ele foi comer lá, feliz ao lado do amigo dele. Só que nisso, quando ele foi, né, conversar comigo, ele falou, poxa, Babi, a minha gestão financeira não tá assim tão boa, porque eu fui, usei meu dinheiro e tal, e aí quando acabou eu ia ficar em casa, só que aí fulano me chamou pra sair, assim, e aí acabou que ele foi lanchar e eu não aguentei ficar olhando, eu comecei a ficar com fome, com muita vontade também, e aí eu acabei usando a minha poupança. Só que ele falou isso, assim, com um pesar tão grande, sabe? E eu olhando aquela situação, eu falei, querido, não tem por que você ficar desse jeito, porque não é que você acabou usando a sua poupança. Por que a gente poupa? Qual é o objetivo da poupança? Você guardar para um momento de emergência, para um momento que você não tem dinheiro ali na conta corrente, alguma coisa aconteceu, você sabe que você tem aquele dinheiro guardado para alguma necessidade. As necessidades do meu irmão são diferentes das nossas necessidades, tá? Só para lembrar, né? Ele mora com os meus pais, o rolê dele é sair com os coleguinhas para comer alguma coisa ali perto de casa, comprar uma blusa de um personagem, ou comprar uma revista do Batman, né? Eu falei pra ele, é pra isso que serve a poupança. Você guardou o dinheiro pra que quando chegasse num momento como esse momento, em que teve ali um rolê que você, né, não tinha mais dinheiro na conta corrente, você pôde usar aquela poupança. Qual foi a questão? Ele entendeu que a poupança, e muitas pessoas, né, entendem isso, que a poupança, ela é pra você pegar o dinheiro, colocar ali e não mexer nunca. Tem que ter aquela poupança. E às vezes você tá num momento de aperto, num momento de sufoco mesmo, e aí você fica num sufoco mesmo sabendo que você tem aquela poupança. E aí depois que ele respirou aliviado, eu fui e falei pra ele, querido, agora a questão é a seguinte, você fez a poupança, usou a poupança. Qual é o próximo passo agora? Você voltar a fazer a poupança. Porque da mesma forma que ela te salvou nesse momento, daqui a pouco você vai receber sua mesada de novo, você volta a fazer a sua poupança. Pra quê? Pra em outro momento, quando você mais uma vez tiver uma emergência, tiver acabado o dinheiro, você poder usar essa poupança. Não é para usar em qualquer momento aleatório, mas, por exemplo, você usou basicamente depois de um ano, né, quando você teve ali uma necessidade, e aí você vai ter novamente. Então, a poupança, ela é um meio para você ter aquele fim de ter dinheiro em um momento de sufoco. Qual é o meio? Você poupar dinheiro durante os meses. E aí eu expliquei isso a ele e nisso me deu, né, um insight de que muitas vezes a gente confunde os nossos objetivos. A gente tem o meio de chegar a um objetivo, mas às vezes a gente fica tão envolvido no processo que a gente confunde o próprio processo com o objetivo. Eu vejo muito isso durante o emagrecimento.
Durante o emagrecimento, por que a gente quer emagrecer? Quando eu falo sobre isso, eu lembro muito de como eu era, o que acontecia comigo quando eu era obesa, né? Quando eu tava lá nos 120 quilos. Eu tinha dificuldade de andar, eu tinha problemas de saúde, minha autoestima era péssima, eu não vestia... só vestia o que os meus pais conseguiam comprar pra mim na loja de idoso, uns panos que na época vendiam na seção plus size. Eu tinha muita dor, eu me escondia de tudo e de todos. Não conseguia fazer os rolês, né, com as pessoas da minha idade, que era fazer trilha, sair pra uma festa, qualquer coisa. Eu não conseguia, porque eu não conseguia me sustentar em pé. Só conseguia ir pra rolê sentado pra comer, né? Então, acabava não convivendo. Foram ali anos que eu fiquei basicamente sem socializar. Então, quando eu lembro dessas coisas, eu penso, por que eu quis emagrecer? Para que eu pudesse chegar aqui, ó, num objetivo, que é um corpo mais magro e saudável. Descobri durante o processo que o meu corpo foi ficando mais magro e mais saudável. Não é, por exemplo, quando você tem que subir uma montanha e a meta é você botar uma bandeirinha, né, lá no topo. Você alcança aquela meta quando? Você alcança ela quando você coloca a bandeira. Quando a gente está emagrecendo, não. São etapas. Então, por exemplo, se você precisa perder 30 quilos, perdeu 10, concluiu uma etapa. Perdeu mais 10, concluiu outra etapa. Perdeu mais 10, pronto, chegou no seu objetivo, entende? Então, não é que você vai fincar uma bandeira, que você pode chegar de helicóptero, por exemplo, lá. O processo de emagrecimento, ele não é assim. Não tem como você dar, né, esse pulo, digamos assim. Você vai vivendo aquilo aos poucos. Só que, às vezes, a gente fica muito tempo nesse processo. E aí, a gente se envolve tanto com isso que a gente começa a se confundir do nosso próprio objetivo. E eu vou te dar um exemplo disso em cima do que uma aluna do Guia do Jejum me contou esses dias. Esses dias uma aluna estava comentando comigo que ela conseguiu entrar na rotina de jejum depois de 3 meses dentro do Guia do Jejum. Então ela teve muita dificuldade de fazer a alimentação base, fazer os ajustes, né, na alimentação que a gente sugeriu, muita dificuldade. A gente seguiu conversando com ela pelo Telegram por esses 3 meses, até que quando foi mais ou menos ali no segundo mês e meio, ela conseguiu fazer uma semana tranquila de alimentação, tá? E aqui a gente não tá falando cortar tudo que você gosta, só simplesmente não sair comendo a casa inteira, entendeu? Principalmente porque ela tinha questões com ansiedade. Então, no segundo mês e meio ali, ela foi e conseguiu entrar no fluxo, basicamente. E assim se seguiu até bater 3 meses, que foi quando ela fechou ali um tempo que ela se sentiu segura para iniciar os protocolos. E aí, olha só, ela venceu essa fase da alimentação. Aí ela entrou na fase dos protocolos, foi ali fazendo aquela progressão de protocolo, né, conforme a gente foi orientando. Começou ali como iniciante, foi para o intermediário e agora ela tá começando a alternância de protocolos para quem já é avançado. E aí ela me mandou mensagem esses dias, ali na época da Páscoa, falando que ela tava muito mal, porque ela não estava conseguindo fazer o jejum intermitente durante a Páscoa. Essa pessoa já emagreceu 25 quilos em mais ou menos 5 meses que ela estava com a gente. 5 meses. Então, 25 quilos em 5 meses não é pouca coisa. E aí, tudo bem. Só que nisso ela, né, realmente é uma pessoa obesa que precisa perder 50 quilos, mas ela já perdeu ali metade, né? E ela mandou uma mensagem assim com muita angústia, sabe? Falando, Bárbara, eu não tô bem, como é que eu vou fazer? Não tá dando certo. E o que eu falei pra ela naquele momento foi: observe bem, você começou que você não conseguia ter nada em casa sem você traçar. Aí a gente conseguiu diminuir a quantidade das coisas, depois a gente conseguiu tirar as coisas, depois você conseguiu comer o que tinha em casa sem comer na rua, e aí depois você conseguiu fluir nisso até um ponto que você conseguiu começar os protocolos. Então assim, foram 5 meses de progressão absoluta. A pessoa tava num ponto que não conseguia parar de comer dia e noite, em crise de ansiedade dia e noite, engordando cada dia mais dia e noite. Ela foi conseguindo subir degrau por degrau, um degrau por vez, 1% a cada dia, até que ela chegou num ponto que a pessoa conseguia fazer 16, 18 horas de jejum sem quebrar no desespero, sem quebrar com exagero alimentar, entende? Ela conseguiu realmente aproveitar os benefícios do jejum, estava se sentindo muito mais calma, era outra pessoa. Nossa, o áudio dela antes e o áudio dela depois era outra qualidade de voz da pessoa. Então eu falei pra ela, você já chegou a tanto até aqui. Quem disse que você precisa fazer jejum intermitente na Páscoa? Quem disse que num período totalmente atípico, que vai acontecer algumas poucas vezes ao ano, você precisa focar no seu emagrecimento? Por quê? Não quer dizer que você tenha que jogar tudo pro ar e comer adoidado porque depois você volta. Não é isso. Não é tudo ou nada. Não é 8 ou 80. Mas por que você não pode tirar esses 2, 3, 4 dias
pra você simplesmente fazer um protocolo de manutenção, ou simplesmente fazer 12 horas, ou não fazer nenhum protocolo, ter a sua alimentação tranquila e comer o chocolate que você quer, e comer, enfim, o que você quiser. Por que que eu preciso listar o que você precisa comer? Isso é uma coisa que a faculdade de nutrição tem me ajudado muito. Por que que o nutricionista precisa fazer uma lista, inclusive com quantidade do que você precisa comer, do que você pode comer, na verdade, nos seus momentos livres, na sua refeição livre? Não! A gente orienta realmente para que você tenha bom senso. É uma educação. É uma coisa para você levar para sua vida, uma consciência, para que você consiga fazer suas escolhas. Eu preciso mesmo colocar que não vale a pena você ir no rodízio, no almoço, na janta? Eu preciso mesmo colocar que não vale a pena você comer pizza no café da manhã, pizza no almoço, pizza no jantar por 3 dias? Eu não preciso. Quando você desenvolve consciência alimentar e consciência de si, quando você consegue entender os sinais do seu corpo, você não precisa mais de alguém apontando pra você: isso não pode, isso pode. Você vai passar a ter essa noção. E outra coisa, gente, ninguém gosta de ouvir que não pode. Enquanto eu tive pessoas me falando: você não pode fazer isso, você não pode fazer isso porque você é gorda, você não pode fazer isso porque você tem que emagrecer. Ah, mas você tá comendo isso, mas você pode? Enquanto eu ouvia isso, eu fazia. Eu me sentia, assim, desafiada a fazer, entendeu? Tipo assim, tu tá achando que eu não posso? Eu vou te mostrar que eu posso, entendeu? Então, assim, isso não ajuda ninguém. Isso não ajuda ninguém. E o que eu quis que ela entendesse o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas, nesses períodos de festa, né, no final do ano, na Páscoa, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, seja o que for, as pessoas simplesmente abrem mão totalmente da sua rotina. E qual é a questão da gente abrir mão totalmente? O que é abrir mão totalmente? Ficar 1 mês sem rotina. Não é ficar 2, 3 dias. O que acontece quando a gente faz isso? Para você construir novos hábitos, é difícil. Mas depois fica mais tranquilo você manter. Agora, se você interrompe isso por um período longo de tempo, e 1 mês é um período muito longo para você interromper todos os seus hábitos, toda a sua rotina, vai ficar difícil voltar. E é aí que muita gente engata a ladeira abaixo. É aí que o pessoal não consegue mais retornar. E eu digo isso com muita experiência de causa, porque eu era aquela pessoa que conseguia fazer tudo assim, gente, eu ia no fluxo. Quando chegava em dezembro, Natal, que tinha rabanado, não sei o que, meu Deus do céu, desengatava e ia literalmente ladeira abaixo. E aí sempre voltava ali em janeiro com pelo menos mais 10 quilos, né? Porque eu não brinco de engordar, né? Tem pessoas que comem mal ali, engordam 3, 5 quilos, eu engordo logo 10 quilos. A minha variação de peso é 10 quilos. Você subiu os degraus, aí você foi, bum, desceu um bando. Agora você vai, volta a subir de novo. Então, Bárbara, qual o problema disso? É cansativo. Se você subiu 10 degraus, desceu 3, quando você voltar a subir, são só 3 a mais pra você engatar do ponto que você estava antes. Agora, se você subiu 10, desce 7, fica um pouco mais difícil. A coisa vai ficando um pouco mais cansativa, entende? E aí, nisso, ela foi me pedir uma sugestão do que fazer, né? E eu falei: respira fundo, vive com a sua família. Ela tinha ganhado um ovo da família inteira por conta dos preços das coisas e tal. Ela só ganhou um ovo da família inteira. Gente, ter culpa pra comer um ovo. Eu falei pra ela: coma em paz. Se possível, almoce com qualidade e come o seu ovo, come as coisas que a gente fala que são mais fora, né, da alimentação proposta, à tarde. É um bom período, quando você já se forrou, digamos assim, né? A gente já se forra ali com comida de verdade. E aí depois do almoço você vai e come as coisas que você gosta, tá? Chega à noite, você vai, maneira, e aí segue. Vida que segue. Lembrando que são mais de 7.000 calorias para você ganhar 1 quilo. Não vai ser com 1 ovo de Páscoa, nem com 2, nem com 3 e nem com 4 que você vai conseguir engordar 1 quilo. Quando a gente exagera muito, a gente engorda 10 quilos de uma vez, normalmente a gente mais incha, porque a gente efetivamente engorda. Inclusive, quando eu falei que eu vario ali 10 quilos, dentro desses 10 quilos tem gordura, mas tem muito inchaço também, até porque eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune e afeta muito essa questão do inchaço, da manutenção hídrica, né, na verdade, do corpo. Então, amorzinhos, não se deixem levar por essa ideia de perfeição na constância do emagrecimento, dos hábitos, da academia, dos estudos, do que for. A nossa vida não é uma constante. Ela não é uma linha reta. Então, como que você vai conseguir fazer as coisas com 100% de constância? Não é assim que a vida funciona. A constância que a gente quer é aquela constância de: aconteceu alguma coisa aqui, assim que deu, eu voltei. Teve um feriado, assim que passou, eu voltei. A constância que a gente quer é que, passados os percalços da vida, você consiga retomar o caminho que te traz os benefícios que você quer, ou que vai te levar para o objetivo que você quer. E outra coisa sobre pequenas vitórias: comer um pão ao invés de 3 já é uma vitória. Você conseguir comer frutas no seu dia a dia, quanto antes você só comia doce, bala, bolo, seja lá o que for,
já é uma vitória. Na nutrição, hoje em dia, a gente tem não é nem um ensino, não, é uma visão mesmo mais sustentável da nutrição, é que você muito mais insira novos alimentos do que você sai cortando tudo. Por quê? Quando a gente tem uma pessoa que já começa o dia tomando café da manhã errado, com refrigerante, o suco com muito açúcar, bolo, pão, biscoito, aquela pessoa ela já sai dali com a glicose lá em cima. Quando a glicose começar a baixar, ela já vai querer mais daquilo que aumentou a glicose antes, entende? Então por isso que normalmente quando você começa o dia comendo errado, seja no café da manhã ou no almoço, você segue o dia comendo errado, porque é difícil comer certo depois de comer errado. Agora o contrário é verdadeiro. Quando você começa o dia com um bom café da manhã, com um bom almoço, mesmo que você vá comer alguma besteira à tarde, vai ser muito mais fácil você se controlar do que se você tivesse começado o dia com uma alimentação não adequada para a sua saúde e para os seus objetivos. Então, entenda isso também. Às vezes as pessoas ficam, o que eu tenho que cortar para emagrecer? Antes disso, o que você tem que adicionar para você ter mais saúde, seu corpo funcionar melhor? Nisso você já vai ter o emagrecimento como consequência e você vai ajustando para seguir, né, nesse processo para conquistar um objetivo. É realmente você ir adicionando frutas, legumes, verduras e proteínas de boa qualidade. Nugget não está incluso nessa lista, ok? Segunda coisa, festeje as suas vitórias. Às vezes a gente usa muito isso aqui, ó. E nisso aqui sempre tem alguém que come melhor que você, que se exercita mais que você, que trabalha mais do que você, e você, meu amor, não é nada. Perante isso aqui, perante a régua disso aqui, você não é nada. Então, esquece a vida dos outros. A vida dos outros é resultado das escolhas deles, pelo que eles querem pra vida deles. A sua vida hoje, que você tá vivendo hoje, é resultado das suas escolhas. A pergunta é, elas estão coerentes com o que você deseja pra sua vida ou não? Bárbara, não estão? Muda, a vida é tua. Só você pode mudar, tá, querido? Agora, estão. Gostei de uma pessoa, casei com a pessoa. É isso. Eu quis ter filho, tive filho. É isso. Eu não quis ter filho, mas aconteceu. Eu escolhi ter. É isso. Bárbara, eu realmente teve um momento da minha vida ali que eu dei dane-se pra minha saúde, eu queria mais era curtir, aí engordei, agora não quero mais. Tá ótimo. Naquele período da sua vida, você escolheu ter essa atitude, que te trouxe uma consequência que hoje você não quer mais. Então hoje, na nova você, nessa nova fase de você muda suas atitudes, vai ter outros resultados. Então assim, gente, também perdoem vocês pelas outras fases de vocês mesmos. Vocês tinham outra cabeça, tinham outras vontades, tinham outra maturidade, entende? Eu tive muito essa questão de ficar lutando contra mim mesma durante muito tempo, sabe? Do tipo, nossa, por que eu fiz isso comigo? E depois eu pensei, cara, eu era outra pessoa, eu tinha outra cabeça. Como é que eu ia lidar com as coisas que eu tava passando sem ser por isso? Eu não sabia lidar de outro jeito. Hoje eu sou uma pessoa que faz terapia há anos, eu faço academia, eu moro sozinha, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus bichos. Então assim, hoje eu tenho toda uma base que me permite não descontar as coisas da comida, mas antes eu não tinha. Então como é que eu ia fazer? Entendeu? Não fica julgando você diante, você tomou a melhor decisão possível. Às vezes era uma decisão de merda que deixou você numa situação ruim hoje. Mas aconteceu, tá? Já tá feito, não tem mais o que a gente fazer. Sobre o passado, sobre o presente, tem, pra que a gente garanta um futuro melhor, ok? E outra coisa, gente, é importante a gente lembrar que pra todo sim tem um não envolvido. Então, às vezes eu vejo as pessoas, por exemplo, falando da Graciane Barbosa. Eu acho que Graciane Barbosa, a mulher do Belo, né? Que ela tem um corpo assim, a mulher vive pra malhar. Então não adianta você, meu neném, querer se comparar a ela. Ela vive para malhar. Ela abre mão de muita coisa pra isso. Ela se dedica muito pra isso. Ela tem uma condição de vida que hoje permite que ela tenha essa rotina. Não se compare, você não tem o mesmo base que a pessoa. Você tem que fazer o que dá pra você fazer hoje, o melhor que dá. Hoje. Se mais pra frente suas condições melhorarem, você faz mais, mas é isso. Ao longo da vida, a gente toma muitas decisões boas pra gente. Mas a gente só presta atenção e se martiriza por algumas decisões ruins que acabam impactando muito, entende? Então, quando eu paro pra pensar hoje, eu consegui me formar na minha primeira faculdade de Direito. Hoje eu decidi fazer outra faculdade, já tô na metade da outra faculdade, que é de Nutrição. Eu decidi iniciar um canal no YouTube, seguir com esse canal, por isso que hoje eu tenho esse canal. Tantas decisões boas que eu tive pra mim, entende? E às vezes porque um dia eu não consegui seguir a alimentação planejada, ou porque eu não consegui fechar um protocolo um dia, cara, eu já fiz 5 dias de jejum. Aí um dia que eu não consigo fechar um protocolo, eu fico, tá vendo? Tá vendo o quê? Sabe, tipo, tá vendo o quê? Tá vendo o quê? Que eu não segui uma constância perfeita. Sim, a vida é assim. O que importa é no dia seguinte você levantar e decidir fazer 1% melhor. E é assim que a gente vai seguindo e conquistando nossas coisas e dominando o mundo do nosso jeitinho. Amorzinhos, eu espero muito que esse vídeo tenha feito um benzinho pra vocês e realmente tenha ajudado, né, a gente não confundir os meios com os fins.
às vezes, a ferramenta, né, com o propósito, com o objetivo final. O objetivo não é a gente ter um processo de emagrecimento perfeito, é a gente realmente ter mais saúde, ter mais liberdade de ser quem a gente é. Então, torço muito que esse vídeo tenha trazido um pouquinho mais de clareza pra vocês, assim como a situação toda trouxe um pouco mais de clareza pra mim. Então é isso, muitos beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!